Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Está começando mais um Palavra Profética e hoje o nosso tema é o caráter de Jó e a sua confiança em Deus. Significado de caráter. Pode-se dizer que o significado de caráter ele é o conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e reagir de um indivíduo ou de um grupo. Pode-se dizer também que ele é um feitio moral. É a firmeza e a coerência das atitudes. O caráter é o que define a personalidade e a índole de uma pessoa. Na psicologia, esse termo ele é usado como um componente da personalidade. Amém? A Bíblia relata no primeiro capítulo de Jó que existem 4 características do caráter de Jó que foram fundamentais para ele conseguir se sobressair diante das diversas adversidades que Jó teve que passar. Vamos ver? A primeira característica, diz a palavra do Senhor, que ele era íntegro. O que quer dizer íntegro? Uma pessoa moral e eticamente pura. A segunda característica, reto, que quer dizer direto, justo, honesto e conveniente. A terceira característica que a Bíblia relata é que Jó ele era temente a Deus, que está relacionado à reverência, a respeito e a reconhecimento. Ele reconhecia a soberania de Deus, amém? E a quarta característica é que ele se desviava do mal, que significa afastar-se do caminho e evitar. Ele evitava os caminhos tortuosos. Amém? É fundamental para todo cristão desenvolver cada uma dessas 4 características que nós encontramos em Jó, conforme a Bíblia está dizendo lá no primeiro capítulo, que Jó ele era íntegro, ele era reto, ele era temente a Deus, ele era uma pessoa que buscava se desviar dos caminhos do mal. Todo cristão deve procurar desenvolver essas 4 características que são muito importantes. Eu quero falar sobre a confiança em Deus em meio às adversidades. Se nós olharmos para o livro de Jó, nós veremos que Jó passou por diversas adversidades. Então, uma coisa muito importante que eu estava observando ao ler esse livro tão cheio de informações, rico em conteúdo e rico em ações e atitudes diante das adversidades, que eu gostaria de dizer a vocês. Jó, ele desenvolveu também 4 pontos importantes e nós vamos falar sobre eles agora, amém? O primeiro ponto que eu quero falar é sobre ter fé. O que é ter fé? A fé ela é de extrema importância na vida de um verdadeiro cristão que queira a vontade de Deus neste mundo. Isso quer dizer o quê? Que o cristão que quer viver uma vida reta, uma vida de retidão na presença do Senhor, ele precisa ter fé. Ele precisa ter fé para poder vivenciar e para também experimentar de muitas e muitas oportunidades que Deus ele vai conceder durante a sua caminhada, durante a sua jornada aqui na Terra. E nós precisamos, todos nós precisamos ter fé. Um ponto importante que Jó ele demonstra é que ele executava sua fé. Ele tinha uma fé inabalável no Senhor. E essa fé inabalável nós precisamos desenvolver. E essa fé inabalável, ela só vai ser desenvolvida
Por meio do quê? Por meio do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você escuta, quanto mais você recebe a palavra de Deus, mais a sua fé ela vai aumentando, mais você vai entendendo que Deus, ele está acima de tudo e acima de todos. E aí eu pergunto para você, o que é a fé? Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? Uma coisa interessante a falar aqui para vocês nesse tema de hoje é que o texto, né, a história de Jó, que você vai lendo, você vai meditando, você percebe que ele não deixa nenhuma dúvida sobre fé, o quanto ele tinha fé no Senhor, o quanto ele acreditava em Deus, o quanto ele tinha fé, e a fé dele era uma fé inabalável. Ele estava passando por inúmeras situações, mas ele continuava confiando em Deus e exercendo a sua fé. Amém? Glórias a Deus. E ter fé é simplesmente ter a certeza absoluta do que você espera. Não se trata de ter certeza de algo que está à nossa vista. Não é algo que eu posso ver com os meus olhos carnais. Não é algo que eu posso ver com os meus olhos humanos. Se trata de algo que ainda não aconteceu, que não vemos, mas que nós temos a certeza, a plena convicção de que veremos. Ter fé é acreditar no inexistente ou invisível. É como dar um passo em um lugar vazio e Deus colocar o chão embaixo. Você já parou para entender e para meditar nisso? É muito forte. A nossa fé, ela precisa ter uma base. E a nossa base da nossa fé é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a base para a nossa fé. Tudo aquilo que Deus deixou aqui na nossa Bíblia Sagrada, a mensagem dele, essa mensagem poderosa, essa mensagem que vai nos edificar, que vai nos confortar, que vai nos consolar, ela é a base para a nossa fé, entendeu? Porque ela foi designada pelo Espírito Santo de Deus para ser como uma bússola para os nossos dias. Amém? O segundo ponto que eu quero falar com vocês aqui hoje é a perseverança. A perseverança, ela é a capacidade de manter a confiança em Deus. Mesmo quando enfrentamos os maiores desafios, as maiores adversidades na nossa vida, nós precisamos manter a nossa perseverança. A nossa perseverança é importante. E isso nós encontramos em Jó. Jó, ele perseverou. Ele manteve a sua confiança em Deus de uma maneira intacta. Mesmo diante das maiores adversidades que ele vivenciou, ele permaneceu confiando e crendo em Deus. Confiando e crendo na palavra de Deus. Jó, ele sabia que tudo aquilo que ele estava vivendo, que tudo aquilo que ele estava passando era um processo. E que tudo aquilo que ele estava vivendo, Deus tinha um propósito maior. Nada acontece na nossa vida sem que Deus tenha um propósito. Tudo que acontece na nossa vida, seja bom ou seja ruim, Deus, ele tem um propósito. Deus, ele tem um propósito porque é por meio das circunstâncias que Deus, ele vai manifestar o seu poder. A Bíblia fala que o poder de Deus, ele nos aperfeiçoa no meio da nossa fraqueza. É no meio da nossa fraqueza que Deus, ele vai aperfeiçoar o seu poder sobre as nossas vidas. Amém? O terceiro ponto que eu quero falar com vocês aqui hoje é sobre a esperança. A vida, ela é marcada pela dor, mas a vida cristã, ela é recheada de esperança. A nossa caminhada cristã, ela não é sem sofrimento.
Contudo, o cristão é motivado por elevadas expectativas. Jó, se ele não tivesse esperança, o que seria de Jó se ele não tivesse esperança de que Deus tinha um propósito maior no meio de tudo aquilo que ele estava vivendo, de tudo aquilo que ele estava passando? Eram tantas adversidades, tantas situações difíceis que ele estava vivenciando, mas ele tinha uma certeza, ele tinha plena confiança de que Deus estava no controle de tudo e que Deus tinha um propósito maior no meio de tudo aquilo que ele estava passando. Amém? A esperança, ela é tão real para o cristão quanto o sofrimento. Jó, ele é o nosso exemplo bíblico de como o cristão ele enfrenta a dor, a adversidade, os desafios da vida, as situações inesperadas. Além disso, a sua história ela é revelada do ponto de vista divino, ajuda-nos a compreender muitos mistérios sobre aquilo que incomoda nossa paz, alegria e felicidade. Você vai ver isso lá no capítulo em questão, no capítulo 19 do livro de Jó. Amém? Depois, quando você tiver um tempo, pegue a sua Bíblia, vai lá no capítulo 19 e medita nesse capítulo. E você vai perceber que Jó ele estava sendo provado de uma maneira muito, muito forte. E Deus, ele tinha certeza e plena convicção, porque Deus ele conhecia o coração de Jó. Ele sabia que o coração de Jó ele era um coração íntegro, um coração reto, um coração voltado ao Senhor, um coração que se desviava do caminho do mal. Ele tinha essa personalidade e ele sabia que essas 4 características que foi falada lá no bloco anterior, elas seriam fundamentais para que ele conseguisse se sobressair diante dessa situação, diante dessas situações que ele estava vivenciando. Amém? Ele sabia que seu fim não seria um fim trágico. Sabia para onde ia e que lá chegaria, ainda que passasse pela morte. Essa esperança o manteve firme, forte em sua fé. Ele não se rendeu ao pecado. Ele não vendeu a sua alma ao diabo. Ele continuou crendo. Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará. Vê-lo-ei por mim mesmo. Certamente a vida cristã não é indolor. Uau, isso é muito forte. Mas temos um libertador. Essa esperança nos fortalece para avançar na nossa trajetória, na nossa jornada cristã. Que forte era a confiança e a certeza de Jó em Deus. Meu Deus, isso é muito forte. Você já parou para meditar? Ele, no meio de todas aquelas adversidades, ele dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Jó, ele nos ensinou como exercitar a fé. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Lá no livro de Tiago, no capítulo 2, no versículo 17 e 18, diz isso. E de acordo com esses versículos que foram citados, a nossa fé ela é demonstrada pelas obras. São as atitudes que provam que você acredita no que diz. Então não adianta você dizer: eu tenho fé, e você não exercer essa fé.
Jó, ele é um exemplo de como exercitou a sua fé, de como exercitar a nossa fé cristã em Cristo Jesus. Nós precisamos exercer a nossa fé em Cristo Jesus, amém? Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ative os sininhos e deixe o seu like. Curta, comente e compartilhe com seus amigos e com seus familiares. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a todos vocês que têm acompanhado a Palavra Profética semanalmente. E quero dizer a vocês que essa mensagem é uma mensagem poderosa. E eu quero que você medite nessa mensagem nessa semana que está começando, amém? Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida e nos vemos no próximo Palavra Profética. Até a próxima!